Pega uma semente qualquer. Agora conecta ela numa pilha caseira por 6 horas. O que acontece depois vai contra tudo que a Monsanto quer que você saiba. A semente explode. Literalmente rompe a casca em menos de um dia. Cresce 30% maior que o normal. E você fez isso na sua cozinha com moedas velhas e papel toalha. Isso não é teoria da conspiração. É ciência de 280 anos atrás que sumiu dos livros escolares. Paris, 1747. Um padre chamado Jean-Antoine Nollet tinha 2 vasos de barro na bancada do laboratório dele. Terra preta. Mesmas sementes de mostarda nos 2. Mas ele escolheu um para receber o tratamento. Todo dia ele mandava eletricidade para o solo. Nada violento. Só uns pulsos controlados de corrente. Terceiro dia. O vaso eletrificado começa a rachar. Brotos verdes furando a terra. O outro vaso? Nada. Oitavo dia. Todas as sementes tratadas já tinham germinado. Plantas robustas, caules grossos. O vaso de controle tinha 3 brotos miseráveis. Nollet apresentou isso para a Academia Francesa de Ciências. Eles anotaram tudo, publicaram. E aí, silêncio. Inglaterra vitoriana. A febre elétrica. Década de 1840. Jardins ingleses viraram laboratórios a céu aberto. O pessoal esticava fios de cobre sobre canteiros de repolho. Conectava em baterias primitivas. Alguns até tentavam capturar raios durante tempestades. Loucura total, mas funcionava. Revistas como The English Mechanic vendiam sonhos. Transforme seu quintal num milagre científico. Morango em pleno inverno. Rosas florescendo em fevereiro. Só que tinha um problema. Os resultados variavam demais. Um cara conseguia tomates do tamanho de melancias. O vizinho do lado não via diferença nenhuma. Final do século XIX, a ideia virou piada entre agricultores. Jardim elétrico ficou igual fusão fria. Promessa que nunca se cumpre. Mas alguns teimosos continuaram tentando. Pensa numa semente como um cofre trancado. A casca é dura propositalmente. Ela precisa resistir a meses no solo, esperando as condições certas. A água demora horas para penetrar. Às vezes dias. E enquanto a água não chega, as enzimas lá dentro ficam desligadas. Principalmente a amilase, ela que converte amido em açúcar e acorda a planta. Agora coloca essa semente entre 2 metais diferentes numa toalha molhada. Cobre de um lado, zinco do outro. O que você criou foi uma pilha viva, tipo aquelas de batata que você fazia na feira de ciências, só que com propósito real. A voltagem é mínima, menos de 1 volt, mas é suficiente para causar algo chamado eletroporação. A membrana da semente abre poros microscópicos temporários. A água entra em jato. Íons de cálcio, potássio, magnésio. Tudo acelera. A amilase acorda antes da hora. O metabolismo dispara. A raiz primária rompe em 28 horas em vez de 3 dias. Não é magia. É só hackear o relógio biológico da planta. Como fazer na sua casa? Hoje à noite. Você vai precisar de um prato de plástico ou cerâmica. Nada de metal. Papel toalha comum. Molha bem. Sal de cozinha. Uma pitada. Isso conduz elétrons. Uma moeda de cobre. Pode ser de 5 centavos antiga ou fio de cobre descascado, um prego galvanizado, ou arruela de zinco. Qualquer coisa com zinco serve. Sementes. Rabanete funciona bem para iniciantes porque brota rápido de qualquer jeito. Monta assim. Papel toalha molhado no prato. Espalha o sal. Coloca o cobre num canto e o zinco no outro, uns 3 centímetros de distância. Nunca podem se tocar senão você curto-circuita tudo. Sementes entre os 2 metais. Deixa de 4 a 8 horas. Durante a noite é perfeito. Segurança crítica. Não enfia nada na tomada. Sério. Você não precisa de 120 volts para isso. A reação galvânica entre cobre e zinco já gera tudo o que você precisa. Qualquer coisa além disso mata a semente. Ou você. Teste controlado. 20 sementes de rabanete tratadas por 6 horas. 28 horas depois, 18 já tinham brotado. Grupo de controle sem eletricidade. Primeiro sinal de vida só depois de 41 horas. 9 sementes germinaram no mesmo período. Diferença de 100% na taxa de germinação. Mas fica melhor. As plantas eletrificadas desenvolveram caules visivelmente mais grossos. Folhas iniciais 20% maiores.
Sistema radicular mais denso nos primeiros 7 dias. Repeti isso com tomate, alface, manjericão. Sempre a mesma história. Acelera tudo. Por que ninguém usa isso? A economia venenosa. Vai numa loja de agropecuária hoje. As sementes vêm pintadas de rosa-choque ou azul neon. Aquilo não é brincadeira estética. É um coquetel químico, neonicotinoides, inseticidas que matam abelhas em massa, fungicidas sintéticos que contaminam lençol freático. Cada camada de veneno tem uma patente. Cada patente gera royalties. A indústria agroquímica fatura 160 bilhões de dólares por ano vendendo dependência química. O método da pilha caseira. 0 patentes. 0 contratos anuais. 0 lucro corporativo. É código aberto biológico. Então a narrativa oficial virou: eletricidade em plantas é pseudociência. Mesmo com 270 anos de experimentos documentados. Mesmo com papers revisados por pares mostrando crescimento acelerado em trigo, arroz, soja, a proibição não é legal, é econômica. Ninguém vai te prender por eletrificar sementes na sua cozinha. Mas também ninguém vai te ensinar como fazer. O custo real do silêncio. Enquanto você lê isso, bilhões de sementes tratadas quimicamente estão sendo plantadas no Brasil. O agrotóxico mais usado aqui é o glifosato, banido na Europa. Liberado no nosso feijão, arroz, soja. A cada ano, 35 mil brasileiros são intoxicados por agrotóxicos. 450 morrem. E tem gente dizendo que eletricidade de 1 volt é perigosa para as plantas. A ironia queima. Agricultura elétrica. O futuro enterrado. Existem fazendas na Coreia do Sul testando campos eletromagnéticos de baixa frequência em estufas inteiras. Produtividade 30% maior. Uso de pesticidas cortado pela metade. No Japão, universidades conseguiram acelerar o crescimento de morango em 40% usando eletrodos enterrados. Mas isso não chega no noticiário brasileiro. Não aparece em congresso de agronomia. Fica trancado em papers acadêmicos que ninguém lê. Porque se essa técnica vazar para o pequeno agricultor, o cara não precisa mais comprar semente tratada todo ano. Ele planta a própria semente guardada da safra passada, trata ela com eletricidade e quebra o ciclo de dependência. O que você pode fazer amanhã? Compra sementes crioulas, não as tratadas. Tem que ser semente viva, não envenenada. Monta a pilha com cobre e zinco hoje à noite. Trata 10 sementes. Deixa 10 sem tratar. Planta tudo no mesmo dia, mesma terra, mesma luz. Espera. Em 3 dias você vai ver a diferença. E aí você decide quem estava mentindo. O abade de 1747 ou a indústria química? O experimento esquecido de Lemström. 1892. Finlândia. Selin Lemström era professor de física e estava obcecado com a aurora boreal. Ele percebeu que nas regiões onde a aurora era mais intensa, as plantas cresciam mais rápidas. Coincidência ou campo eletromagnético natural acelerando o crescimento? Lemström esticou fios metálicos sobre campos de trigo conectados a geradores de baixa voltagem. Colheita aumentou 25%. Publicou um livro inteiro sobre isso. Electricity in Agriculture and Horticulture. O livro sumiu das bibliotecas. Hoje você só acha em sebos digitais obscuros. Por quê? Porque funcionava bem demais. A conspiração silenciosa. Não tem nenhum documento secreto, nenhuma reunião em sala fumacenta onde executivos decidiram enterrar a eletrocultura. Foi mais sutil. Faculdades de agronomia pararam de ensinar. Revistas científicas pararam de aceitar papers sobre o tema. Financiamento de pesquisa secou. Em 2 gerações, o conhecimento virou lenda urbana. Igual aquelas histórias de motor movido a água. Todo mundo já ouviu falar. Ninguém acredita de verdade. Só que motor a água não funciona. Sementes eletrificadas funcionam. Faça você mesmo ou fique quieto. Olha, eu não vou te convencer de nada. Você pode achar que isso é loucura, que é perda de tempo, que é teoria da conspiração de terraplanista. Tudo bem. Mas se você tem 3 moedas velhas, um prego galvanizado e 20 minutos de curiosidade, testa. Não precisa acreditar em mim. Não precisa acreditar no abade francês nem no finlandês maluco. Acredita na semente brotando na sua mão em 24 horas. E se não funcionar? Você perdeu 20 minutos.
Mas se funcionar, você nunca mais vai olhar para o seu quintal do mesmo jeito.